Na penumbra dourada do fim da tarde, Elizabeth Moraes caminhava lentamente pelos campos da aldeia, o ar carregado de um silêncio pesado, pontuado apenas pelo som dos pés na terra seca e pelo suspiro cansado do vento que atravessava as árvores, retorcidas. Seus olhos cinza profundos e inquietos refletiam uma mistura de dor e determinação, enquanto ela ajustava a fita desbotada ao redor da cabeça e olhava para o horizonte, onde as silhuetas das velhas igrejas se destacavam contra o céu avermelhado. A rotina diária ali era uma batalha constante contra a opressão silenciosa que a igreja e seus representantes exerciam sobre ela e os outros moradores. Uma opressão que se escondia por trás de sorrisos hipócritas e palavras doces, mas carregava punhos de ferro sob as vestes sagradas. Elizabeth não podia esquecer o que presenciara naquela noite fatídica, quando a freira Maria, com lágrimas nos olhos e o rosto marcado por uma dor que parecia eterna, foi brutalmente atacada por Ana, a escrava manipulada pelo padre Rafael. A cena gravou-se na sua mente. A freira tentando se proteger, a mão de Ana que, num gesto desesperado, cegou a mulher com um golpe cruel. Uma vingança silenciosa, uma resposta amarga ao abuso que ela sofrera por anos. Elizabeth se lembrava da expressão de pavor de Maria ao cair no chão, os olhos arregalados de desamparo, enquanto a violência consumia tudo ao seu redor. Ela havia tentado gritar, correr, mas tudo o que conseguiu foi assistir à cena como uma espectadora impotente, até que o silêncio se instaurou e a freira desapareceu na penumbra da noite, cegada pelo ódio e pela impotência. Agora, ali, com o coração pesando na garganta, Elizabeth sentia a fome de justiça crescer dentro de si como uma chama que não podia ser apagada. Uma sede que a consumiria se não encontrasse uma saída. Seu corpo tremia enquanto ela apertava os punhos, os olhos fixos no distante, sabendo que aquele momento marcava o começo de uma jornada sombria, onde cada passo seria uma luta contra a injustiça que tentava engolir sua alma. A memória daquela noite cruel insistia em assombrá-la, e com uma respiração firme, ela jurou que não descansaria até desfazer o ciclo de opressão, mesmo que precisasse mergulhar nas trevas mais profundas para libertar sua essência. Na quietude opaca da noite, Elizabeth, escondida atrás das cortinas rasgadas de sua janela, observava com o coração acelerado a cena que jamais imaginara presenciar. A luz trêmula das velas lançava sombras dançantes sobre a capela, onde a figura da freira Maria se contorcia sob as mãos de Ana, uma escrava cujos olhos brilhavam de uma fúria silenciosa e manipulada. Ana empurrou Maria contra a parede de pedra, fazendo-a cambalear antes de erguer uma pedra áspera, que cintilava ameaçadoramente na penumbra. "Por que não aceita a verdade, sua hipócrita?" sussurrou Ana, a voz carregada de ressentimento, enquanto o corpo da freira se encolhia, tentando se proteger do ataque. Mas Ana, dominada pela raiva, não hesitou. Com força brutal, golpeou o rosto de Maria com a pedra, fazendo-a cair de joelhos, os olhos arregalados de dor e medo, como se implorasse por clemência que jamais chegaria. Elizabeth apertou os punhos, os músculos tensos, sentindo o sangue pulsar em suas veias, enquanto assistia hipnotizada ao massacre silencioso. No momento em que Ana virou-se, notando a silhueta invisível da jovem na janela, sua expressão se transformou numa mistura de surpresa e desafio. "Você não devia estar aqui, menina", sussurrou Ana, com uma risada sorda, antes de levantar a pedra para o próximo golpe. E naquela cena crua de violência, Elizabeth viu a freira ser puxada por Ana até o chão, os olhos de Maria se fechando lentamente, como se estivesse cedendo ao caos que a consumia. O som abafado do corpo da freira batendo no chão ecoou na cabeça de Elizabeth como uma descarga de dor que atravessou sua alma. Ao mesmo tempo, uma sombra de culpa e impotência a envolveu,
como se ela estivesse presa entre a ilegalidade do desejo de justiça e o medo de se tornar parte daquele ciclo de violência. Seus olhos marejaram e ela apertou os punhos com força, sabendo que aquela noite marcaria para sempre sua essência, alimentando o fogo de uma vingança que cresceria silenciosa, preparando-se para desmascarar aquele sistema de opressão que se alimentava de sangue, mentira e hipocrisia. Na manhã seguinte, com o coração pesado e os olhos ainda marejados de lágrimas silenciosas, Elizabeth adentrou a capela antiga, onde a penumbra parecia esconder segredos que o tempo não conseguiu apagar. Seus passos eram cuidadosos, como se pisasse sobre um tapete de memórias dolorosas e verdades enterradas sob as tábuas gastas, enquanto seu olhar buscava pistas escondidas na penumbra silenciosa. Entre as velas apagadas e as paredes carregadas de sujidade, ela notou marcas de dedo na parede, rachaduras recém-feitas na madeira e pequenos pedaços de tecido rasgado presos em pregos enferrujados. Seus dedos tremeram ao puxar uma dobra de pano que parecia deslocada na mesa do altar, revelando uma folha amarelada, cheia de anotações rabiscadas às pressas. Uma confissão escrita à mão, cheia de traços nervosos. Ela sabia demais. Rafael sempre foi o verdadeiro mestre da manipulação. Seus olhos se arregalaram ao ler uma passagem que descrevia uma noite obscura, em que Ana, a escrava, foi levada às pressas ao porão, com o rosto marcado por hematomas e olhos arregalados. De medo, Elizabeth sentiu o ar pesar ao seu redor, enquanto uma voz sussurrada na sua cabeça dizia: ela tentou proteger algo maior, algo que Rafael não queria que ninguém descobrisse. Movida por uma mistura de revolta e compaixão, ela se aproximou de uma pequena caixa de madeira escondida sob uma tábua solta, cuidadosamente removida, com um movimento silencioso de mãos trêmulas. Dentro dela encontrou fotografias antigas e pedaços de papel rasgados, onde as palavras segredo, sangue e farsa saltaram aos seus olhos. Então, ouviu um sussurro na sua cabeça, uma espécie de alerta. Rafael manipulou tudo como se fosse um jogo de xadrez, escondendo sua verdadeira face por trás da moralidade fabricada. Seus lábios se comprimiram enquanto seus olhos vasculhavam as imagens, percebendo que Ana, a escrava, tinha sido moldada por um sistema que usava sua vulnerabilidade para manter o silêncio, enquanto Rafael, o padre, encobria seus crimes com uma máscara de santidade e poder. No silêncio pesado da capela, Elizabeth sentiu o peso de toda a mentira sobre seus ombros. A compreensão de que o segredo obscuro da freira cegada era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Uma armadilha tecida por mãos invisíveis que manipulavam os fios da fé e da opressão, e que agora ela tinha a chance de desatar. Com o coração pulsando forte, ela decidiu que não sairia dali sem levar a verdade à tona, mesmo que isso significasse confrontar toda a estrutura de mentira que alimentava aquele sistema corrupto e hipócrita. Na penumbra da antiga capela, Elizabeth sentiu suas mãos tremerem ao segurar o colar de cruz que sempre carregara. Uma lembrança de esperança e dor ao mesmo tempo. Os olhos dela se fixaram no altar, onde a luz fraca entrava pelos vitrais, lançando cores desbotadas sobre as imagens sagradas. Ela sabia naquele instante que a verdadeira tragédia tinha sido orquestrada por alguém que ela sempre havia confiado. Ana, a escrava que, sob coerção e manipulação, cegou a freira Maria numa tentativa desesperada de protegê-la de algo muito maior. Ela não quis fazer mal, sussurrou, quase como um mantra, enquanto suas mãos cerravam o punho. Foi forçada, manipulada. O padre Rafael não deixou alternativa. Seus olhos se encheram de lágrimas ao imaginar a cena. Ana com as mãos trêmulas, segurando o objeto afiado, enquanto a freira, desesperada, tentava se desvencilhar da escuridão que invadia seus olhos.
Elizabeth sabia que a cegueira de Maria não foi um ato de raiva ou pureza, mas uma arma na guerra silenciosa de poder que Rafael manipulava como um mestre invisível. Ela ouviu como se fosse uma lembrança distante, a voz da freira clamando por misericórdia. Por favor, não faça isso. Não quero mais sofrer. A imagem de Ana com lágrimas nos olhos, se misturando ao som de seus gritos abafados, entrou na sua mente como uma ferida aberta. Elizabeth sentiu o peso daquele segredo, uma verdade sufocada por anos, e o desejo de libertar aquele que havia sido usado como peão na jogada suja do padre. Com o coração apertado, ela se virou lentamente, a respiração pesada, e pensou na injustiça de todo aquele sistema que usava a religião como escudo para esconder a corrupção. Tenho que acabar com isso, ela murmurou, os olhos brilhando de uma determinação feroz. Não posso deixar que continuem manipulando vidas, enquanto se escondem sob o véu da fé. Ana foi vítima também, e eu vou provar isso. O silêncio pesado da capela foi interrompido apenas pelo som da sua respiração difícil, enquanto sua mente trabalhava com a certeza de que, para desmantelar toda a mentira, ela precisaria enfrentar o próprio sistema, confrontar Rafael na sua própria arena e revelar a verdade que há tanto tempo estavam tentando esconder. Porque, no fundo, ela sabia que a verdadeira vingança não era apenas fazer Rafael pagar pelo que fez, mas libertar todos aqueles que, como Ana e Maria, haviam sido usados, cegados, manipulados. E agora, ela se preparava para rasgar aquela máscara de santidade e expor a podridão que se escondia por trás do altar. Na penumbra silenciosa do pequeno convento, Elizabeth movia-se como uma sombra determinada, cada passo carregado de uma urgência, silenciosa. Seus olhos fixos na parede de madeira ao lado da porta da sacristia, ela cuidadosamente encaixou uma pequena chave que havia roubado na noite anterior, enquanto seus dedos tremiam de ansiedade e esperança. Dentro da gaveta, escondida sob pedaços de pano e cinzas, jazia uma coleção de provas clandestinas. Papéis com anotações suspeitas, uma lista de nomes ligados a doações ilícitas, registros de dívidas manipuladas pelo próprio Rafael e uma fita de áudio gravada discretamente por ela mesma na semana passada, quando suspeitava que algo maior se escondia por trás da fachada de santidade do padre. Seus olhos escureceram ao ouvir a voz sussurrada na gravação, o tom hipócrita de Rafael, prometendo proteção divina enquanto tramava nas sombras. Vamos fazer tudo na hora certa, ele dizia com uma risada baixa e cruel. Elizabeth sabia que aquela fita, junto dos documentos, poderia desmoronar toda a estrutura de poder que sustentava o padre e seus cúmplices. Ao emergir da sacristia, agarrou as provas com firmeza, sentindo o peso da missão que a aguardava na próxima manhã, na missa de domingo. Enquanto se escondia entre os bancos vazios, seus olhos cansados refletiam uma mistura de revolta e esperança, sabendo que, ao expor toda a mentira, ela não apenas buscava justiça por Ana e Maria, mas também queria rasgar o véu de hipocrisia que encobria a podridão daquele sistema. Hoje tudo muda, ela murmurou com os punhos cerrados, enquanto o coração acelerava ao pensar naquilo que faria na frente de toda a comunidade, pronta para desafiar o poder que há tanto tempo os manipulava, expondo a verdadeira face da corrupção. Na sombra acolhedora do pequeno refeitório da igreja, Elizabeth sentou-se ao lado de Irmã Maria, que arrumava atenamente um punhado de ervas secas, seu olhar carregado de uma tristeza silenciosa. A jovem, com mãos trêmulas, virou-se lentamente para fora a freira e sussurrou. Irmã Maria, aquela noite, quando a freira foi ferida, algo mais aconteceu. Não foi só uma briga. Eu senti que havia um segredo escondido, algo que ninguém quis contar. A voz dela saiu baixa, carregada de uma mistura de curiosidade e medo,
enquanto seus olhos cinzentos fixavam-se na face envelhecida de Maria, que hesitou por um instante, como se pesasse as palavras antes de soltá-las. A freira respirou fundo, puxando o hábito e ajustando-se na cadeira. Depois de um silêncio pesado, entregou uma expressão de resignação. Elizabeth, há muito tempo, tentaram esconder uma injustiça antiga, uma que deixou marcas profundas no coração da nossa comunidade. A cegueira da freira não foi apenas um acidente. Foi uma tentativa de esconder algo que ninguém queria que viesse à tona. Elizabeth arregalou os olhos, seu coração acelerando. O que foi que escondiam? Quem teria feito isso? Maria olhou para ela com uma mistura de tristeza e esperança, suas mãos tremendo ao pegar um pequeno pedaço de papel envelhecido. Há anos, um homem foi acusado injustamente de um crime que não cometeu, e a verdade foi suprimida, assim como a visão da freira. Eles usaram a cegueira como uma cortina para esconder a verdadeira história, para proteger aquele que manipulou tudo. Elizabeth sentiu uma vertigem, como se uma corrente de ar frio tivesse atravessado sua alma. Então, tudo que aprendi até aqui, toda essa farsa, faz parte de algo maior. Uma teia de mentiras que engoliu minha vida. E eu, agora, entendo que preciso expor tudo isso, por mais que doa. Ela apertou os punhos, seu rosto marcado pelo esforço de controlar a raiva e a dor ao mesmo tempo. A freira, com um olhar de devoção e desânimo, entregou-lhe o segredo mais bem guardado da aldeia. Uma peça do quebra-cabeça que ela jurou destruir. Elizabeth sabia que, ao desvendar essa injustiça ancestral, não só desafiaria o sistema corrupto, mas também se libertaria para sempre das correntes daquele passado que os ameaçava de forma silenciosa, porém devastadora. Na manhã silenciosa e carregada de uma esperança tensa, Elizabeth se disfarçou de devota comum, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava o vestido simples e a mantilha que escondia seus cabelos, tentando esconder a ferocidade que crescia a cada batida do seu coração. Ela entrou na velha igreja de paredes desgastadas pelo tempo, o cheiro de incenso misturado ao suor dos fiéis e ao aroma amargo de medo. Seus olhos percorreram o espaço, buscando o momento perfeito, até que a figura do padre Rafael apareceu, no altar, com sua expressão de autoridade e falso sorriso complacente. Elizabeth sentiu uma pontada de ânsia, uma mistura de rancor e determinação que a impulsionava a dar o passo final. Com passos firmes, ela se aproximou do fundo, fingindo devotamente acompanhar as orações enquanto sua mente fervilhava com o plano elaborado na noite anterior. No bolso do vestido, sua mão tocou discretamente o pequeno frasco de óleo fervente, escondido sob uma camada de tecido, uma arma simbólica de sua justiça distorcida, carregada de uma carga emocional que ela mal conseguia conter. Quando o momento chegou, Rafael começou a entoar a oração, seu olhar fixo na congregação, e Elizabeth viu sua oportunidade. Na sua mente, ela ouviu a voz do passado. Hoje, tudo será revelado. Com um movimento decidido, ela se levantou, lentamente seus olhos faiscando de uma fúria contida, e ao chegar diante do altar, ergueu a mão com o óleo quente, ouvindo o sussurrar do tecido ao seu redor. Padre Rafael, suas mentiras estão prestes a ser desfeitas. Ela vociferou, enquanto suas mãos tremiam, mas seu olhar permanecia firme, refletindo a dor e o desejo de justiça. Antes que pudesse derramar o óleo, um silêncio quase sobrenatural tomou conta da igreja. O padre tentou falar algo, mas a raiva de Elizabeth foi maior. Com um movimento rápido, ela jogou uma pequena quantidade do óleo fervente na roupa do religioso, sentindo o calor ardente atravessar a pele, enquanto a multidão se calava, boquiaberta diante da cena dramática. Seus olhos se encontraram por um instante carregado de emoções, e ela sabia que naquele momento, sua vingança não era apenas uma punição,
mas uma declaração definitiva de que a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontraria seu caminho de volta. Na manhã silenciosa de domingo, um silêncio pesado preenchia a igreja antiga, onde as velas tremulavam ao ritmo da respiração pesada dos fiéis. Elizabeth entrou com passos firmes, escondendo sob o vestido uma sacola de pano que carregava cuidadosamente, quase como se carregasse uma preciosidade proibida. Seus olhos, cinzentos e carregados de uma determinação quase sobrenatural, vasculharam o espaço enquanto se posicionava discretamente entre os fiéis, perto do altar, onde Padre Rafael preparava os detalhes finais da missa. Ele, com sua expressão de autoridade hipócrita, ajustava as vestes enquanto murmurava palavras de conforto que soavam vazias na boca de quem sabia da sua verdadeira face podre. Elizabeth o observava, sentindo o coração quase explodir no peito, enquanto sua mão tremia levemente ao segurar a sacola. Hoje tudo vai mudar, sussurrou para si mesma, com a voz quase inaudível, enquanto seus olhos se fixavam na figura do padre. Quando Rafael virou-se para a assembleia, com aquele sorriso ensaiado e uma calma que escondia o veneno de sua alma, Elizabeth deu um passo à frente, pouco perceptível, mas decisivo. Seus olhos encontraram os dele por um instante carregado de tensão, e numa fração de segundo, ela respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. Com um movimento rápido e preciso, ela puxou a sacola de pano, revelando o óleo fervente que tinha escondido sob a roupa na sua cintura. E, num ato de coragem desesperada, levantou a mão com a essência ardente. Padre Rafael, suas mentiras estão prestes a ser desfeitas, ela exclamou, sua voz carregada de uma mistura de dor e raiva, enquanto o líquido quente escorria por seus dedos, quase como uma oferenda de justiça. A sala se silenciou abruptamente, os olhos fixos na cena dramática. Uma mulher que até então parecia pequena e frágil, agora se erguia como uma força indomável. Rafael tentou falar algo, mas sua expressão virou uma máscara de medo e surpresa, incapaz de esconder a inquietação que crescia em seus olhos. Elizabeth, com o rosto marcado pela determinação, deu uma última olhada ao seu alvo, sentindo o calor do óleo sob sua pele e a força de uma vontade que se recusava a ceder. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela levantava a mão, novamente pronta para fazer a justiça que carregava no coração há anos, numa cena que ficaria marcada na memória de todos ali como um momento de ruptura entre a fé cega e a verdade brutal. Quando a missa começara, o silêncio denso tomara conta da igreja antiga. As velas tremulavam suavemente com a brisa que entrava pelas janelas pucas, criando sombras ondulantes nas paredes de pedra. Elizabeth, escondida entre os fiéis, ouvia atentamente os discursos de Rafael, seu olhar fixo na figura imponente do padre, cuja voz carregada de autoridade ecoava como um eco de manipulação e mentira. Seus dedos cerrados ao redor de uma pequena bolsa de pano, onde escondia o óleo fervente roubado na noite anterior, ela sentia o suor escorrer pela testa, quase como uma água viva de nervosismo e determinação. Seus pulmões se encheram de ar enquanto o coração pulsava forte, como um tambor de guerra que anunciava seu momento de ruptura. Quando Rafael levantou a cruz com as mãos firmes, exaltando a fé cega dos fiéis, Elizabeth respirou fundo. Com um movimento decidido, ela se levantou lentamente, quase como um sussurro de silêncio na imensa sala sagrada. Seus olhos azuis, agora endurecidos de raiva e esperança, se fixaram na figura do padre, que ainda discursava, alheio ao perigo que se aproximava. Com a mão esquerda escondida sob a capa, ela retirou o óleo fervente com cuidado, segurando o frasco com força enquanto seus dedos tremiam, não de medo, mas de uma energia ardente que queimava por dentro. Então, num instante preciso, ela deu um passo à frente,
a voz firme, mas carregada de emoção. Padre Rafael, suas mentiras estão prestes a ser desfeitas. E num gesto dramático, ela virou o frasco, vertendo o óleo quente na direção dele, que começou a escorrer como uma língua de fogo, brilhando sob a luz das velas. O silêncio foi substituído por um grito de surpresa, enquanto o líquido, ardente, tocava sua roupa, fazendo-o cambalear para trás, olhos arregalados de pavor. Elizabeth, com a coragem pulsando em cada veia, avançou mais um passo, apontando o óleo como um símbolo de justiça que não poderia mais ser contido. Seus lábios se abriram em uma frase carregada de propósito. Hoje, a verdade vem à tona, padre, e a sua máscara de santidade vai queimar junto com suas mentiras. A cena se transformou num quadro de tensão dramática, onde o fogo do óleo se tornou uma metáfora viva da luta contra a hipocrisia, da coragem de uma mulher que, por anos, carregou seu próprio inferno interno, agora expulsando a mentira com a força de uma justiça que ardia mais forte que o próprio fogo. No silêncio pesado que dominava a igreja, Elizabeth avançou lentamente, o olhar fixo na figura de Rafael, cuja expressão travava uma mistura de surpresa e medo, enquanto a fumaça do óleo ainda se dissipava no ar carregado de velas e incenso. Com a voz firme e carregada de uma emoção que parecia pulsar de dentro, ela começou a falar, apontando o frasco com a mão trêmula, mas decidida. Padre Rafael, suas mentiras estão prestes a ser desfeitas. Você manipulou a fé das pessoas, usou sua posição de autoridade para esconder seus crimes. E hoje, aqui, vou mostrar a todos a verdadeira face de quem se esconde sob as vestes sagradas. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, enquanto ela puxava uma sacola do bolso, revelando papéis amarelados, fotos, mensagens, provas concretas de suas manipulações e abusos, que ela jogou na frente dele, como uma chuva de verdades cortantes. Você acha que pode continuar enganando a todos, escondendo suas ações por trás de orações e promessas vazias? A sua máscara de santidade está prestes a cair, padre, e o fogo da justiça que eu trago hoje é mais forte que sua hipocrisia. Nesse momento, Ana, desesperada, tentou se esconder atrás de uma coluna, seus olhos arregalados de pavor, enquanto uma lágrima escorria silenciosa por sua face marcada de medo e culpa. A comunidade antes silenciosa ficou em um estado de tensão quase palpável, dividida entre a incredulidade e o horror. Elizabeth deu mais um passo à frente, segurando o frasco de óleo fervente com mãos firmes, enquanto a luz das velas refletia no seu rosto, marcado pela dor e pela esperança. Essa é a minha vingança não só contra você, Rafael, mas contra toda a mentira que você construiu ao longo dos anos. Hoje, a verdade não será mais silenciada. A cena parecia congelada no tempo, o ar pesado de emoção, enquanto ela desafiava o sistema corrompido, expondo suas feridas abertas e revelando ao mundo a face oculta da perversidade por trás dos símbolos de fé. Rafael, com um sorriso hipócrita e olhos vazios de sinceridade, deu um passo à frente, a voz carregada de fingida autoridade, enquanto tentava descreditar Elizabeth diante da multidão reunida na velha igreja. Você, Elizabeth, está louca, espalhando mentiras e buscando notoriedade com esses atos de desrespeito sagrado. Sua inveja e raiva não justificam esse espetáculo. E se você pensa que esse teatrinho vai destruir a nossa fé, está muito enganada. Seus ombros se erguiam com arrogância, as mãos abertas numa tentativa de intimidar. Mas Elizabeth não se deixou abalar. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma mistura de dor e determinação, enquanto segurava o frasco de óleo fervente com firmeza, os pulsos tensos, como uma flecha pronta para o disparo final. Ela deu mais um passo, lentamente, deixando que a luz das velas refletisse na superfície escaldante do óleo, criando um brilho quase mágico ao seu redor. Você, Rafael,
Tenta disfarçar sua hipocrisia com palavras doces e ameaças vazias, mas hoje a sua máscara vai cair. Essa não é uma ameaça, é uma declaração. Você que manipula a fé para esconder suas próprias falhas, vai sentir o peso da verdade que eu trago na ponta dessa garrafa. Sua voz saiu baixa, mas carregada de emoção, enquanto ela inclinava o frasco com calma, o líquido escorrendo lentamente por entre seus dedos. Um movimento calculado que simbolizava a sua vontade de destruir a mentira, sem apagar sua própria humanidade. Cada gota que caía parecia carregar o silêncio ensurdecedor da sua dor. A força de uma alma que há muito carregava feridas abertas. E na quietude tensa, ela deixou o óleo escorrer sobre a roupa do padre, não para queimá-lo, mas para marcar sua máscara de santidade com a marca indelével da sua coragem. O silêncio se fez completo, as velas tremulando, enquanto Rafael se via confrontado com o reflexo de sua própria falsidade, estampado na pele coberta pelo óleo quente. Uma imagem que revelava sua essência podre, sua mentira exposta em um gesto simples, mas que carregava o peso de uma justiça que não se curvaria ao poder manipulador. Elizabeth então fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e com isso sua vingança se transformou em uma mensagem silenciosa de resistência, de coragem e de esperança. Um símbolo de que, por mais que o sistema tente apagar a verdade, ela sempre encontra uma forma de renascer das cinzas, marcada pela força de quem não se deixa consumir pelo ódio, mas que, ao invés disso, escolhe a justiça de uma maneira que só quem carregou a dor sabe entender. A comunidade, perplexa, observava o momento dramático enquanto Elizabeth, com mãos trêmulas, segurava o óleo fervente, seu coração pulsando forte, sob a pressão do que prestes a fazer. O silêncio pesado era cortado apenas pelo som da respiração acelerada dela e o grito agudo de Rafael, que no instante em que a jovem despejava o líquido quente sobre sua roupa, soltou um murro de dor e vergonha, seus olhos arregalados de surpresa e medo, enquanto a pele queimada começava a mostrar marcas de uma justiça que esses anos de opressão tentaram esconder. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou se aproximar de Elizabeth, suas mãos tremendo com o coração apertado ao ver a força da vingança que ela mesma também tinha ajudado a alimentar, e sussurrou entre soluços: "Perdão, Elizabeth. Eu não quis. Foi tudo manipulado." Mas a jovem, com o olhar firme, virou-se para ela sem dizer palavra, apenas deixando o silêncio falar por si. Nesse instante, a comunidade inteira ficou paralisada, presa na cena quase que cinematográfica, onde a figura de Rafael se transformava na personificação da hipocrisia exposta de maneira brutal, enquanto Elizabeth, com o rosto marcado pela mistura de dor e determinação, via seu plano de vingança alcançar seu ápice. O cheiro de queimado se espalhava pelo ar, misturado ao som de lágrimas e suspiros contidos, enquanto ela, com os olhos fixos no padre, sentia a força de sua própria alma pulsando na veia, consciente de que sua dor se tornava símbolo de resistência. O rosto de Rafael, contorcido de agonia, refletia a face oculta da mentira que sustentava seu império de falsidade. E naquele instante, Elizabeth entendeu que sua vingança não era apenas uma punição, mas uma declaração silenciosa de que o silêncio às vezes fala mais do que qualquer palavra, e que a verdade, por mais que tentem esconder, sempre encontra uma maneira de ser revelada. Aos poucos, a cena se tornou um retrato vivo de uma justiça que não buscava vingança vazia, mas libertação. E no olhar da jovem, o peso de anos de injustiça se dissolvia em uma esperança silenciosa de que, mesmo na escuridão mais profunda, uma centelha de verdade pode iluminar o caminho para a redenção. A multidão que fazia fila na porta da igreja se abriu, revelando Elizabeth, com os olhos marejados, mas firme, carregando a cabeça erguida, enquanto o padre Rafael, com o rosto vermelho
e as mãos trêmulas, tentava disfarçar sua vergonha sob olhares de reprovação. Você, herege, acabou de desafiar a santidade de Deus e a nossa comunidade. Rugiu um dos fiéis mais velhos, gesticulando com força, enquanto a maioria observava em silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse pesado de condenação. Elizabeth, respirando fundo, respondeu com uma voz clara, porém carregada de dor e determinação. Se a verdade é heresia, que Deus me julgue, pois não fui eu quem manipulei a fé para manter uma mentira. A quem vocês estão protegendo? A quem vocês alimentam com esse silêncio? O padre tentou sufocar um protesto, mas a voz de Elizabeth ecoou mais forte, enquanto ela levantava as mãos, mostrando as marcas do esforço e da luta. Então 2 homens da igreja avançaram, tentando segurá-la. Mas ela resistiu, dando um passo à frente na direção do altar, onde Ana desaparecia entre a multidão, carregando o peso de seus próprios segredos, com o rosto pálido e os olhos evasivos. Não me calarei. Ela prosseguiu com o coração batendo forte. Pois a justiça que busco não é minha vingança, mas a libertação de todos vocês que ainda vivem na sombra da mentira. Se quero ser expulsa, que seja. Mas a verdade que carrego nunca morre. Que Deus tenha misericórdia de quem prefere esconder a própria culpa atrás de um véu de hipocrisia. Nesse instante, Rafael, tentando manter a postura de autoridade, balbuciou algo incompreensível, enquanto ela, de cabeça erguida, deu as costas, deixando para trás uma plateia silenciosa e uma comunidade dividida entre o medo, a vergonha e a esperança de uma mudança que talvez nunca viesse a acontecer. A cena parecia uma pintura trágica, com Elizabeth como uma figura de resistência, enquanto Ana sumia na distância, carregando o peso de um silêncio que talvez fosse maior do que qualquer condenação. E Rafael, com o rosto marcado pela derrota, tentava dissimular a humilhação sob a máscara da autoridade. Sob o céu cinzento e carregado de nuvens pesadas, Elizabeth, com o coração pulsando de uma mistura de adrenalina e esperança, deslizou pelos corredores da antiga igreja, disfarçada com um hobby esguio que ela própria havia preparado na noite anterior, escondendo seu rosto sob um capuz rasgado. Cada passo era uma dança delicada entre o medo de ser descoberta e a determinação de alcançar seu objetivo final. Quando passou pelo altar, seus olhos captaram o brilho frio da cruz de madeira, uma lembrança constante de que sua luta ia além da vingança. Era uma batalha pela verdade que tanto tempo fora soterrada sob camadas de hipocrisia. No escuro, do fundo da nave, ela se esgueirou por uma porta oculta, uma passagem secreta que conhecia desde criança, e entrou na sala de confissões, já vazia, onde guardava seu arsenal de provas. Com mãos trêmulas, ela abriu uma velha mala de couro, onde guardava documentos, peças de vestuário rasgado, pedaços de papel com anotações e fotografias que revelavam os crimes do padre Rafael e o verdadeiro envolvimento de Ana na manipulação e na violência disfarçadas de atos de fé. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que tinha em mãos a peça que poderia desmascarar Rafael de uma vez por todas. Ela sussurrou para si mesma, com a voz carregada de emoção. Agora não tem mais volta. Como uma força renovada, ela ajustou o capuz, engoliu o nó na garganta e saiu pela porta lateral, já na floresta próxima, onde o silêncio só era quebrado pelo sussurro do vento entre as árvores. O cheiro de terra molhada e folhas secas a envolveu, enquanto ela se escondia atrás de um tronco grosso, observando o caminho de volta na igreja, planejando seu próximo movimento. Cada passo que dava na sombra era uma promessa de justiça, uma esperança de que aquela noite marcaria o fim de anos de opressão. Com sua respiração controlada, ela recalculou seus movimentos, sabendo que, naquele momento crucial, sua maior arma não era apenas a prova, mas sua coragem de enfrentar o sistema corrupto
que usava a fé como máscara para esconder a podridão. O coração batia forte, mas ela sabia que, ali, na escuridão da floresta, havia acendido uma faísca que poderia incendiar toda a estrutura de mentira que sustentava Rafael e seus comparsas. E naquele silêncio pesado, ela fez uma promessa silenciosa. Não vou parar até que a verdade seja libertada. Na penumbra de uma noite silenciosa, Elizabeth reuniu-se com um grupo de moradores insatisfeitos no coração da floresta, sob a sombra de árvores antigas que pareciam testemunhas silenciosas de um segredo antigo. O ar pesado carregava o cheiro de folhas secas, fumaça e a tensão de quem sabia que aquela noite poderia mudar tudo. Ela puxou a bolsa de tecido envelhecido, revelando documentos amarelados, fotos e símbolos de corrupção que tinha roubado do escritório do padre Rafael. Provas que até então estavam escondidas na escuridão, guardadas pelo medo e pela opressão. Com uma voz firme, mas carregada de emoções, Elizabeth começou a expor. Vocês sabem o que esse homem faz com as nossas vidas, com as nossas crenças. Hoje não vamos mais tolerar o silêncio. Não vamos mais aceitar a mentira. Aqui estão as provas de sua podridão, de como manipula nossa fé para esconder seus verdadeiros interesses. Os olhos de alguns inquietos brilhavam sob a luz tênue de uma fogueira que ela acendera com um punhado de galhos secos e documentos surrupiados. Vamos acender uma fagulha de resistência. Ela continuou, enquanto seus dedos tremiam, segurando uma vela que iluminava seu rosto marcado pelo cansaço e pela determinação. Com um movimento decidido, ela colocou os papéis na brasa e uma pequena chama ganhou força, consumindo as mentiras de Rafael, enquanto a fumaça subia carregada de simbolismos de destruição e esperança. Hoje essa fogueira vai queimar a máscara de hipocrisia, vai acender a luz da verdade na nossa comunidade. E quem estiver comigo, que diga sim. Quem ainda tem coragem de ver a face real do opressor, que se junte a nós. A turma, antes hesitante, agora murmurava um coro de afirmações, enquanto a fogueira aumentava, refletindo o fogo nos olhos de Elizabeth, que sentia a adrenalina de sua determinação se transformar em uma chama de esperança. Nesse instante, ela percebeu que aquele ato talvez fosse só o começo. Mas a coragem de uns poucos podia incendiar uma revolução silenciosa contra a mentira que os sufocava há anos. Uma luta que só começava a despontar na escuridão das floresta. Na penumbra densa da floresta, onde só a luz tênue da lua filtrava entre as folhas, Elizabeth avançou com passos firmes, o coração pulsando uma mistura de raiva, esperança e uma dor antiga que queimava em seu peito. Ela carregava na mão o óleo fervente, uma gota de justiça que tinha planejado com precisão, cada detalhe pensado para que seu ato fosse mais do que uma vingança, fosse uma lição definitiva. Ao encontrar Rafael na clareira, cercado pelos ecos do silêncio e pelo cheiro de terra molhada, ela parou a poucos passos dele, o corpo tenso, as mãos trêmulas, mas a mente cristalina. Seus olhos, cinzentos como a tempestade que se formava, fixaram-se na figura de Rafael, que tentava disfarçar a calma, mas seu rosto traía a inquietação de quem percebia a ameaça. Elizabeth falou, a voz carregada de uma calma assustadora. Você achou que poderia manipular a fé e esconder seus crimes, Rafael? Achou que sua máscara de santidade iria te proteger para sempre? Antes que ele pudesse responder algo, ela ergueu o braço, o óleo brando de fogo na palma da mão, e com um movimento decidido, virou-se permitindo que o óleo escorresse lentamente, como uma lágrima de ira, caindo sobre a roupa do padre. A cena parecia congelada, o silêncio pesado como uma cortina de veludo, enquanto o líquido escaldante deslizava pela veste, formando uma fumaça que se misturava à névoa da noite. Rafael tentou recuar, mas Elizabeth avançou, seu olhar fixo, sem medo, sem hesitação. E ao invés de queimar sua pele,
Ela derramou o óleo na roupa dele, como quem entrega uma sentença de condenação silenciosa, de justiça que não precisa de fogo para ser consumada. Seus lábios se curvaram em um sorriso triste, quase de alívio, enquanto observava a máscara desmoronar diante de seus olhos. Então, com a voz mais suave, mas carregada de uma força que vibrava na alma, ela sussurrou: "A dor que você espalhou será sua própria lembrança." E, naquele instante, a clareira se transformou na cena de uma vitória silenciosa, uma quebra de ciclos antigos, uma revolução feita de palavras, símbolos e a coragem de quem decidiu não mais aceitar as mentiras disfarçadas de fé. Na quietude da floresta, sob a sombra triste das árvores que testemunharam o clímax de sua revolta, Elizabeth respirou fundo ao ouvir os passos hesitantes de Ana se aproximando, com os olhos carregados de lágrimas e arrependimento. A mulher, com a voz trêmula, deu um passo à frente, segurando as mãos suadas enquanto buscava as palavras que poderiam aliviar o peso de seus pecados. "Elizabeth, eu errei. Juro que nunca quis te machucar de verdade. Mas fui manipulada, vítima de toda aquela manipulação do Padre Rafael. Não posso mais viver com esse peso, com esse segredo que quase destruiu minha alma." Seus olhos brilhavam de esperança e medo ao mesmo tempo. Elizabeth, que até então carregava a dor de anos de injustiça, olhou fixamente para ela, as mãos trêmulas, mas firmes, como se buscasse na própria essência uma resposta para o que fazer. Por um instante, o silêncio pairou pesado, preenchido apenas pelo sussurrar do vento entre as folhas, enquanto a jovem mulher de olhos cinzentos ponderava se deveria acolher aquele pedido de perdão. Então, lentamente, Elizabeth deu um passo à frente, seu rosto marcado por cicatrizes invisíveis, e com uma voz calma, porém carregada de uma determinação incontestável, disse: "Se você realmente deseja reconstruir sua vida e ajudar a desfazer os danos, então venha comigo. Não será fácil, Ana. Mas o primeiro passo é reconhecer a sua culpa e lutar para que a verdade venha à tona. Aqui, nesta terra fria e silenciosa, você tem uma chance de redenção, assim como eu tive ao confrontar minha dor. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque, no final das contas, todos nós somos vítimas de um sistema corrupto que manipula e destrói vidas. Se quiser mesmo mudar, precisa estar ao meu lado, não mais como uma inimiga, mas como uma aliada na busca por justiça." Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu lentamente, suas mãos trêmulas encontrando as de Elizabeth, que a puxou para um abraço silencioso, um gesto de compreensão e esperança. Naquela cena carregada de emoções, o céu escurecido parecia anunciar uma nova fase, uma esperança tênue que surgia do reconhecimento de seus erros, uma promessa de reconstrução e de uma humanidade que, mesmo ferida, buscava a luz na escuridão. Elizabeth, com o coração apertado, sabia que o caminho ainda seria longo, mas, naquele instante, sentiu que, talvez, o ciclo de vingança pudesse ser substituído pelo de perdão e reparação, dando início a uma nova história, onde, apesar de tudo, ainda havia espaço para a redenção. No rastro da batalha silenciosa que travara dentro de si, Elizabeth permaneceu de pé diante da comunidade, agora transformada por suas próprias lágrimas, suas mãos trêmulas, segurando com firmeza uma vela acesa, símbolo de esperança e renovação. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do vento que entrava pelas janelas entreabertas da antiga igreja, carregando o perfume de incenso queimado e o cheiro de terra molhada. Com a voz calma, mas carregada de uma determinação que parecia emergir de suas próprias entranhas, ela rompeu o silêncio. "Hoje não vim apenas para acusar ou condenar. Vim para mostrar que existe uma saída, uma outra forma de justiça
que não se alimenta de vingança, mas de perdão e responsabilidade. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma mistura de lágrimas e esperança, enquanto ela ergueu a vela para iluminar o rosto de Ana, a escrava que havia sido manipulada e cegada pela manipulação do padre Rafael. Se eu puder, com minha força, ajudar vocês a enxergar além do ódio, além da dor que nos dividiram, então minha luta não terá sido em vão. Ela prosseguiu, sua voz crescendo em intensidade. Aos poucos, alguns moradores começaram a se aproximar, suas expressões carregadas de dúvidas, mas também de uma tênue esperança. Elizabeth deu um passo à frente, aproximando-se do altar, onde uma Bíblia antiga repousava, quase como um símbolo de uma nova aliança. A vingança pode até ser uma chama que queima por dentro, mas é o perdão que acende uma luz capaz de iluminar o caminho para a verdadeira liberdade. Falou, enquanto segurava uma cruz simples, mas carregada de simbolismo. O rosto da jovem, mulher, marcado por noites de insônia e lutas internas, agora refletia uma força serena, uma coragem que surgira do limiar entre o caos e a redenção. Com um gesto decidido, ela virou-se para a congregação e declarou: "Vamos reconstruir nossa história, não com ódio, mas com amor e verdade. A justiça que buscamos não é a vingança que nos consome, mas a paz que nasce do entendimento e do perdão. Então, eu peço que caminhemos juntos, de mãos dadas, para que nossas próximas páginas sejam escritas com esperança e coragem, mesmo que as cicatrizes do passado ainda nos assombrem." Nesse instante, uma lágrima escorreu por seu rosto, misturando-se à luz da vela, enquanto ela começava a entender que sua verdadeira vitória não era a destruição do inimigo, mas a construção de um novo começo, onde a justiça e o amor pudessem coexistir e transformar finalmente uma comunidade ferida em uma família que aprendia a perdoar para poder renascer.